Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo, primeiro programa do ano de 2026. Espero que você tenha passado uma ótima passagem de ano, Feliz Natal. Mas agora nós estamos recomeçando novamente. Estamos aqui para o primeiro programa Firmados em Cristo para o ano de 2026 e que o Espírito Santo possa encontrar liberdade em nossos corações durante todo esse ano para ministrar aquilo que nós precisamos ser ministrado. Este programa que nasceu no coração de Deus e Deus colocou no meu coração para edificação da minha e da sua vida. E que nesta noite o Espírito Santo possa encontrar um coração desejoso, um coração ansioso pela palavra do Senhor e nos preparar para ouvirmos tudo aquilo que Ele preparou para cada um de nós. E que nesta noite você possa estar com o teu coração aberto para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu quero nesse momento estar orando, pedindo a presença de Deus nesse lugar, pedindo que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo neste momento de mais um programa, que não seja um programa, mas que seja um culto dedicado ao nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para ministrar uma palavra aos corações dos nossos irmãos, aos corações daqueles que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor, mas que não seja o homem que esteja falando, que seja apenas as cordas vocais do homem, mas que seja o Teu Espírito Santo, que esteja ministrando aos nossos corações, esteja conduzindo esse momento. O Teu Espírito Santo tem total liberdade para se mover nesse lugar. Usa-me conforme a Tua vontade, usa-me conforme o Teu querer, que tudo o que eu venha falar aqui nesta noite não venha de mim mesmo, mas que venha direcionado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa pegar essas palavras e gerar vida dentro de cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, ser edificados, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me esvazio de mim mesmo, para que o Teu Espírito Santo possa me usar de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. É assim que eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, é com muita alegria, com muita satisfação, eu estou iniciando o ano de 2026, trazendo uma mensagem ao teu coração, ao coração dos teus familiares, ao coração daqueles que talvez estejam desenganados pelos médicos, talvez estejam desiludidos, talvez o ano de 2025 não foi um ano de tantas vitórias para você, mas eu já quero declarar em nome de Jesus que o ano de 2026 na sua vida vai ser um ano em que você vai começar a colher as sementes plantadas no ano de 2025. Toda semente boa que você plantou em 2025, que você não chegou a colher até o dia 31 de dezembro, esse ano, com certeza, no tempo certo, você vai colher. Em nome de Jesus. E mais, eu quero estar trazendo nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que foi ministrada na nossa igreja. Inclusive eu estou aqui no nosso templo. Eu não estou, durante esse ano, eu vou ministrar mais, fazer mais um programa Firmado em Cristo aqui no templo, do que no meu próprio estúdio lá na minha residência. Aqui é o lugar onde Deus opera, aqui é o lugar onde Deus fala. Não estou dizendo que Ele não fala lá no meu estúdio, não estou dizendo que Ele não fala na sua casa. Ele fala em qualquer lugar aos nossos corações, desde que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz. Mas hoje o primeiro programa está sendo filmado diretamente aqui no nosso templo da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró. No final eu deixo o meu endereço
e os horários de nossos cultos, que você queira nos visitar, você será sempre o nosso convidado especial. Amém, queridos? Mas gostaria que nesta noite, você abrisse a sua palavra no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículos 43 até o 48. O título da nossa mensagem de hoje é Um Toque de Fé. Um toque de fé. Quando você toca em Jesus com fé, com certeza Ele vai se mover em teu favor. É o que nós vamos aprender nesta noite, através desta passagem. Desculpa. No livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43, diz assim: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou nas bordas de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te exprime, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim amanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada, ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Aleluia! Queridos, nós estamos diante de um milagre acontecido simplesmente porque uma mulher, ela toca em Jesus. A mulher do fluxo de sangue é uma figura bíblica, anônima, descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que sofria há 12 anos uma hemorragia constante, tornando-a cerimonialmente impura pela lei judaica e socialmente isolada, mas que foi curada milagrosamente ao tocar nas vestes, na orla do manto de Jesus, demonstrando uma fé perseverante que superou a estigma e a doença. Queridos, essa mulher, a Bíblia relata que essa mulher, há 12 anos, ela vinha sofrendo com uma hemorragia constante, sangrando constantemente. E essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha procurando a cura. Essa mulher, pela lei judaica, ela era considerada impura. Naquele tempo, uma pessoa que estava em sangramento, ele era considerado impuro. E essa pessoa não podia conviver na sociedade.
Essa pessoa não podia entrar na igreja, essa pessoa não podia entrar em lugar nenhum onde houvesse pessoas. Ela era totalmente excluída da sociedade, porque a lei judaica dizia que se alguém tocasse em uma pessoa impura, essa pessoa também se tornava impura. E aquela mulher, há 12 anos, que ela não tem convivência social, além dela não poder viver há 12 anos sangrando, sem cessar, fedendo, porque sangue fede, fedendo, ela é proibida de se aproximar de pessoas, até mesmo dos seus próprios familiares, porque a lei judaica, ela é bem clara: se alguém tocar em uma pessoa impura, torna-se impuro, e as pessoas não queriam se tornar impuros. E aquela mulher, ela gastou tudo que ela tem, procurando uma cura, e não encontrou. O contexto da sua doença e sofrimento, duração, 12 anos de hemorragia. Você já imaginou uma pessoa com 12 anos sofrendo de uma situação onde a medicina já deu o seu veredito, onde a medicina já desistiu, já declarou o fim? Então aquela mulher, ela era considerada impura, ela era uma morta-viva, em busca de algo que pudesse lhe curar. E ela não tinha ninguém para ajudá-la, ela não tinha ninguém para socorrê-lo, era ela e ela e ela. Aquela mulher, eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito que em algum momento ela ouviu falar de Jesus. Em algum momento ela ouviu falar que Jesus, onde ele passava, ele curava as pessoas. Mas aquela mulher, ela não podia se envolver. Aquela mulher, ela não podia se aproximar. A Bíblia diz que Jesus, ele andava com uma multidão em sua volta. E como fazer para chegar até Jesus? Se ela se aproximasse das pessoas, ela seria humilhada, talvez até apedrejada, por estar infringindo uma lei judaica, se aproximando das pessoas, que era proibido. Mas aquela mulher não tinha mais recursos, aquela mulher já não tinha mais para quem só correr atrás, já havia se esgotado todo o trabalho da medicina a seu favor e nada lhe acontecera. Mas em uma ocasião, em um determinado momento, em que Jesus, ele é chamado por Jairo, o chefe da sinagoga, local onde essa mulher não poderia frequentar, Jairo vai atrás de Jesus em desespero, porque as pessoas só procuram Jesus no momento do desespero. Dificilmente as pessoas procuram Jesus quando estão bem de vida, quando estão com saúde, quando está com dinheiro no bolso, quando não está faltando nada. As pessoas se lembram de Jesus, mas simplesmente como um Salvador, e não honram, não glorificam o seu nome. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, as pessoas tendem a procurar Jesus. E muitas pessoas só procuram Jesus quando não vê mais recursos, quando já foram desenganados pela medicina. Eu não estou dizendo que foi o caso dessa mulher, mas eu estou dizendo que aquela mulher, ela estava com uma enfermidade que lhe excluía da sociedade. Aquela mulher estava com um problema
que não era problema de ninguém, era problema dela. Ninguém iria se envolver com o seu problema, porque não queria se tornar impuros. E quantos de nós hoje, queridos, que conhecemos a palavra, que já temos Jesus, nos recusamos nos aproximar de pessoas, porque não queremos nos contaminar, não queremos ser motivo de falação. Olha, o pastor estava falando com aquela pessoa é imoral, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, e com medo de não ser falado, com medo de não ser mal visto, com medo de ser contaminado, eu excluo aquela pessoa. É isso que a sociedade estava fazendo, fez com aquela mulher. Mas aquela mulher, ela ouve uma multidão gritando, e ela entende que é Jesus que vai passando ali. A Bíblia não diz onde é que ela estava, mas com certeza estava em algum lugar escondido, algum lugar isolado, onde ninguém pudesse lhe ver, para não sofrer tanta humilhação que já vinha sofrendo no altar. Mas aquela mulher, ela toma uma decisão. Ela diz no seu coração: se eu tocar, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Mas como fazer isso? Jesus está em volta a uma multidão. Para ela chegar até Jesus, ela precisa enfrentar aquela multidão. Ela precisa entrar no meio daquela multidão para chegar até Jesus, porque Jesus está fisicamente na terra, mas ela toma uma decisão: não quero saber o que vão falar, eu não quero saber se vão me xingar, eu não quero saber se vão me maltratar, mas eu vou enfrentar, eu vou chegar até Ele, eu vou tocar nas vestes dEle, eu vou ser curada e eu vou chegar por trás, eu não vou falar nada, eu apenas vou tocar, porque eu acredito que se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Às vezes eu fico imaginando aquela mulher, saindo do seu lugar onde ela estava, isolada, e começa a entrar naquela multidão. Às vezes eu fico pensando assim: se quem tocasse naquela mulher era impura, a Bíblia não fala nada disso, querido, mas eu imagino, com certeza, quando aquela mulher começou a se aproximar e começou a entrar, eu acredito, querido, que as próprias pessoas, com medo de serem contaminadas, foram se afastando, e ela foi passando, até que ela chegou por trás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Um toque de fé. Talvez o que eu estou precisando, talvez o que você está precisando, talvez o que a tua família está precisando, é de um toque de fé em Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E quando aquela mulher toca em Jesus, imediatamente ela é curada. Mas algo extraordinário, além do milagre que aquela mulher recebeu, na hora que ela toca nas vestes de Jesus, ela não toca no corpo de Jesus, ela não fala com Jesus, ela vem por trás de Jesus, e quando ela chega por trás de Jesus, ela toca nas vestes de Jesus, com um toque de fé, um toque de esperança, um toque de liberdade, um toque de cura. E na hora que ela toca, Jesus, ele olha para a multidão e diz: quem me tocou? A mulher não teve coragem a princípio de se revelar.
porque ela sabia que se ela tocasse em uma pessoa com aquela enfermidade, com aquela hemorragia, aquela pessoa se tornaria impura. Mas o que ela não estava sabendo, que a pessoa com quem ela estava tocando, nada ia fazer aquela pessoa se tornar impura. Pelo contrário, o toque que ela estava, naquela pessoa que ela estava tocando, ia lhe tirar a sua impureza, ia lhe tornar pura. Ela estava tocando no homem chamado Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para salvar, aquele que veio para curar, aquele que veio para libertar, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Talvez, meu amado irmão, talvez, minha amada irmã, o que nós estamos precisando hoje para receber aquilo que não recebemos no ano de 2025 é um toque de fé em Jesus. Aí você diz, mas Jesus não está aqui fisicamente. Não, Ele está espiritualmente. Ele está aí com você, porque a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Nós só precisamos tomar posse e assumir quem somos diante de Deus. Aleluia! E Pedro, ele chega para Jesus e diz, mestre, a multidão te comprime. A multidão toda está com ti, e tu quer saber quem te tocou. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque ele sentiu, quando aquela mulher tocou nele, que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Ele sentiu que no meio de toda aquela multidão que vinha tocando nele, ele sentiu um toque diferente. Queridos, nós precisamos tocar em Jesus diferente, como quem toca uma pessoa qualquer. Nós precisamos tocar em Jesus com fé, crendo que Ele vai suprir a nossa necessidade, crendo que Ele vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E aquela mulher, sabendo que não podia mais esconder, ela se revela. Fui eu, Jesus. Mas eu te toquei por essa razão. E ela relata o motivo pelo qual ela tocou em suas vestes. E Jesus, sabendo, não precisava ela falar, Jesus sabendo o que aquela mulher precisou passar para chegar até Ele, porque Jesus conhece a lei judaica. Jesus, Ele cumpriu a lei, Ele apenas quebrou a tradição da lei, o jugo da lei. E Jesus olha para aquela mulher e chama ela de filha. Olha aqui o versículo 48. Ao que Jesus lhe afirmou, filha, Ele não a tratou, aquela mulher, como a sociedade vinha tratando. Ele não tratou aquela mulher como a lei judaica vinha tratando. Ele tratou aquela mulher chamando de filha. Filha, a tua fé te curou. Ele não disse, tua filha, a tua fé, pela tua fé eu te curei. Não, ele não disse, ele não se gloriou. Não, ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai-te em perfeita paz. Aquela mulher, ela não foi simplesmente curada fisicamente. Vamos ver aqui, queridos, o contexto dessa doença e sofrimento. Primeiro, a impureza. A condição a tornava impura, segundo a lei judaica. Você vai encontrar essa lei judaica descrita no livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 25 a 27. O que significava exclusão social e religiosa, impedindo-a da adoração e conviver normalmente. A lei judaica era uma lei que hoje,
que naquele tempo ninguém conseguia viver. Imagina hoje. Mas era lei. Hoje nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça, mas Jesus, ele não aboliu a lei, ele aboliu o jugo da lei. Aí, como ela não podia adorar, como ela não podia conviver normalmente, veio o desespero. O desespero com a busca da cura, da medicina. Ela gastou todos os seus bens com médicos, mas a sua condição só piorava. Quantas pessoas hoje, queridos, já gastaram tudo que tem, tudo que tinha, em busca de uma cura de um câncer, em busca da cura de uma AIDS, da Covid, quantas pessoas morreram? E o dinheiro não pôde resolver. Queridos, o dinheiro não compra saúde. Ele ameniza. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra alegria. O dinheiro só serve apenas para uso pessoal, para comprar e gastar. Mas dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção quando você coloca nas mãos de Deus e deixa Ele administrar com você. É bênção. Mas a fé que aquela mulher teve, em um determinado momento, surge o milagre. Como, pastor? Primeiramente a crença. Ela acreditava que se apenas tocasse no manto de Jesus, seria curada. A fé, a certeza da coisa que não vê. Ela viu, antes de acontecer, ela viu em Jesus pela fé a sua cura. Ela não chegou perto de Jesus curada, ela chegou enferma. Ela chegou proibida de se aproximar das pessoas. O que fez a diferença é que ela creu. E ela enfrentou a multidão para se aproximar de Jesus. Ela enfrentou a humilhação. Ela se jogou por inteiro. Ela jogou as suas últimas fichas, como diz aí por aí. Só que a última ficha dela, queridos, tinha o nome: fé em Jesus. Já gastei tudo, não tenho mais dinheiro. Já vendi meus bens, gastei o dinheiro. Nada consegui, mas eu creio que se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. E ela enfrenta a multidão. Ela enfrenta o problema. Ela enfrenta a situação. Ela enfrenta o gigante, ela enfrenta as barreiras, ela enfrenta o preconceito. Mas ela chegou aos pés de Jesus e tocou as suas vestes. E quando ela toca Jesus, veio o quê? A cura. Jesus sentiu que poder saiu dele. E ao se virar, disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Ele está aí com você. Mas toca com fé. Entrega para Ele o teu problema. Entrega para Ele a tua situação. Entrega para Ele a tua enfermidade. Entrega para Ele tudo. E creia que Ele vai resolver. Toca nele com fé. O resultado, imediatamente, a hemorragia parou e ela foi curada física, emocionalmente e espiritualmente. Porque Jesus, quando Ele faz algo pela pessoa, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Aquela mulher chegou perto de Jesus, por trás de Jesus, envergonhada.
não teve a coragem de encarar Jesus pela frente, ela foi por trás. Ela chegou lá envergonhada, ela chegou enferma, ela chegou emocionalmente abalada, espiritualmente não tinha vida espiritual, que era proibida de entrar na sinagoga, mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, que ela se levantou, Jesus chama de filha, ela foi curada fisicamente, ela foi curada emocionalmente, e ela foi curada espiritualmente. Agora ela estava livre para andar por onde ela quisesse, ela estava livre para entrar na igreja e adorar a Deus, ela estava livre para ir na casa da sua família, ela estava livre para ir para onde quisesse. Jesus só disse o seguinte: a tua fé te salvou, vai em paz. E que lição nós podemos tirar dessa história? Uma história de superação. A história é um poderoso exemplo de fé, coragem e perseverança contra a adversidade física, social e financeira. Aquela mulher, ela perseverou quando ela tomou a decisão: eu vou até Jesus e eu serei curada. Ela superou o passado, ela venceu o passado, ela venceu a enfermidade. Agora ela pode recomeçar e recomeçar com Jesus na vida dela. Aleluia! Acesso a Jesus. O acesso a Jesus demonstra que com fé é possível romper barreiras e ter um encontro transformador com Deus, recebendo cura e solução para os problemas. Quem tem acesso a Jesus vai gozar e vai romper barreiras, vai romper dificuldades e vai receber sempre a solução dos problemas. E o significado? A passagem ensina que a fé genuína em Jesus pode trazer cura e vida nova, mesmo em situações aparentemente sem esperança, como a endometriose profunda, que algumas mulheres modernas identificam na história. Queridos, é possível receber milagre, é possível receber cura através de uma fé genuína, através de uma fé inabalável. Essa mulher, ela venceu, porque ela teve fé, e pela fé, ela enfrentou todas as adversidades que podia surgir, e ela tocou em Jesus com fé, e recebeu o milagre. Eu concluo essa mensagem dizendo: apenas um toque com fé em Jesus, você pode ter os seus problemas resolvidos. Pense nisso, queridos. Se você ainda nunca teve uma experiência pessoal com Jesus, faça como essa mulher. Tome uma posição, tome uma atitude. Eu vou tocar em Jesus e vou receber o meu milagre. Faz isso com fé e com certeza você vai receber o teu milagre. Talvez aquele sonho que ficou em 2025, que você não realizou, toca com fé em Jesus e Ele vai realizar o teu sonho. Talvez aquele milagre que você esperou durante todo o ano de 2025 e não chegou, toca com fé em Jesus e você vai receber o teu milagre, assim como essa mulher tocou e recebeu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer,
por esse momento tão especial que o Senhor tem nos proporcionado, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu nesta noite para trazer essa palavra para essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Ó Deus, não sei qual é o problema dessa pessoa, eu não sei qual é o milagre que ela precisa, Senhor. Mas que Teu Espírito Santo leve essa pessoa a uma fé genuína, ao ponto, Senhor, de tocar em Ti e ter o seu milagre realizado. Pai, eu quero abençoar cada família, Senhor, nessa noite. Eu quero abençoar essa pessoa, a família dela, a casa dela. Que o Teu Espírito Santo esteja, meu Pai, envolvendo essa família com a Tua graça, Senhor. Que a Tua salvação esse ano entre nesta casa, que a libertação entre nesta casa, que esse ano seja um ano, meu Pai, onde esta casa, essa família vai contemplar os milagres, Senhor, porque vão agir com uma fé genuína, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, queridas, eu sou o pastor Edson Magalhães, eu sou pastor casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores aqui dessa igreja, Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, aqui na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, do Abolição 2. Se você tem me acompanhado pela internet, você tem sentido o desejo de conhecer mais o nosso trabalho, nossos dias de culto são todos os domingos, a partir das 18 horas, com culto de louvor e adoração a Deus, em agradecimento pelo que Ele tem feito em nossa vida. E às quarta-feiras, a partir das 19h30, já estamos aqui com o estudo da palavra. Se você mora aqui na região do Abolição 2, na cidade de Mossoró, tem nos acompanhado pela internet e deseja nos visitar, você será nosso convidado especial, será muito bem-vindo. Se você mora em uma outra cidade, em outra localidade, distante daqui da nossa igreja, mas você deseja conhecer mais esse Jesus, procure uma igreja perto de sua casa, procure a liderança daquela igreja e manifeste o teu desejo de conhecer um pouco mais desse Jesus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, até o próximo programa Firmado em Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, que vocês tenham 2026 cheio de muitos milagres e conquista em sua família, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.